Tempo de fazer uma pausa, silenciar o ruído diário e focar no que realmente constrói e transforma. Começa agora o Boletim Suprem, o seu compilado semanal com os grandes passos da ciência, as conquistas sociais e a beleza da nossa cultura. Se você já faz parte da nossa comunidade no YouTube, receba as nossas calorosas boas-vindas. Se está nos descobrindo hoje, aproveite para se inscrever e deixar o seu like para fortalecer a nossa rede de boas notícias. O cuidado preventivo continua sendo o caminho mais seguro para garantir a nossa qualidade de vida. Um alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde mostra que medidas simples do cotidiano e consultas regulares podem evitar até 75% das ocorrências de deficiência visual. A repórter Isabela Souza traz as orientações essenciais dos especialistas. Enxergar bem também é uma questão de prevenção. Manter hábitos saudáveis e realizar consultas periódicas com o oftalmologista são medidas essenciais para identificar precocemente doenças que podem comprometer a visão. Entre os cuidados recomendados estão o uso de óculos de sol com proteção contra os raios ultravioleta, pausas durante o uso prolongado de celulares e computadores, boa hidratação e evitar o uso de colírios sem orientação médica. Esses hábitos ajudam a proteger a saúde ocular no dia a dia. Especialistas alertam que doenças como glaucoma, catarata, retinopatia diabética e degeneração macular podem evoluir de forma silenciosa. Por isso, exames oftalmológicos periódicos são fundamentais para o diagnóstico precoce e aumentam as chances de tratamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, grande parte dos casos de deficiência visual pode ser evitada ou tratada quando identificada precocemente. Cuidar da visão é investir em qualidade de vida, autonomia e bem-estar em todas as fases da vida. Agora trazemos um avanço de grande impacto humanitário global. Um novo relatório divulgado pela ONU aponta que 43 milhões de pessoas deixaram a situação de fome no mundo desde 2022. Os detalhes deste levantamento e o panorama do Brasil, que segue fora do mapa da fome, chegam até você pela repórter Marisol Cadieja. Segundo o relatório, o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo 2026, cerca de 43 milhões de pessoas saíram da situação de fome. O documento, organizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, a Organização Mundial da Saúde, o Programa Mundial de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que a fome no mundo recuou pelo terceiro ano consecutivo desde 2022. Com a redução, cerca de 645 milhões de pessoas foram alcançadas em 2025. O que equivale a 7,8% da população global. Ainda segundo o relatório, a insegurança alimentar moderada ou grave também melhorou, uma vez que em 2025 aproximadamente 2,1 bilhões de pessoas estavam nessas condições, ou seja, quase 86 milhões a menos que no ano anterior. O informe diz ainda que os maiores avanços aconteceram na América do Sul, onde o Brasil permanece fora do mapa da fome, e na Ásia, principalmente no sul do continente asiático. Mas, apesar da melhora global, o texto aponta o desafio onde cerca de 2,7
bilhões de pessoas ainda não conseguem pagar por uma dieta segura, variada e nutritiva, e que é essencial acelerar o ritmo para alcançar a meta global de erradicar a fome até 2030. Da imensidão das nossas florestas, um pequeno e importante guardião da biodiversidade ganha destaque. O gaturamo-bandeira, carinhosamente conhecido como ave bandeirinha, vem exercendo um papel vital na regeneração da Mata Atlântica ao espalhar sementes em sua alimentação, acelerando de forma natural a recuperação de áreas degradadas. Ela mede apenas 11 centímetros e pesa cerca de 13 gramas, mas desempenha uma missão fundamental para a natureza. Segundo o portal Boa Notícia Brasil, o gaturamo-bandeira, conhecido popularmente como ave bandeirinha, ajuda a regenerar a Mata Atlântica ao espalhar sementes por onde passa. A espécie vive nas copas das árvores e se alimenta principalmente de frutos. Ao ingerir esses alimentos e voar por diferentes áreas da floresta, acaba dispersando sementes que dão origem a novas plantas, contribuindo para a recuperação da vegetação nativa. Esse processo é considerado essencial para a regeneração natural das florestas. Além de atuar como dispersora de sementes, a ave também é considerada um importante indicador da qualidade ambiental. Como depende de florestas bem preservadas para sobreviver, sua presença costuma sinalizar que o ecossistema está saudável e equilibrado. Apesar de não estar ameaçado de extinção em nível global, o gaturamo-bandeira enfrenta desafios como a perda de habitat, a fragmentação das florestas e o tráfico de animais silvestres. Proteger espécies como essa significa preservar um dos ciclos mais importantes da natureza, o nascimento de novas florestas. Uma medida de extrema relevância para a segurança pública e o combate à violência de gênero foi regulamentada na capital federal. O Distrito Federal terá um cadastro unificado de pessoas condenadas por crimes contra a mulher, um banco de dados estratégico para auxiliar as autoridades no monitoramento e na localização de agressores. O governo do Distrito Federal dá mais um passo em defesa da vida da mulher. Para isso, criou o Cadastro Distrital de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro e Violência contra a Mulher. O banco de dados, que reúne informações detalhadas para ajudar órgãos de segurança na prevenção e no combate a esses crimes, é oriundo da Lei 7.935 de 2026 e foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 27 de julho. Semelhante à Lei Federal 15.409 de 2026, que institui o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher e que integra dados de todo o país para agências de segurança da União e dos Estados, a legislação do Distrito Federal reunirá informações como nome completo, fotografia atualizada, CPF, RG e endereço dos condenados, incluindo a data, a natureza do crime e a pena aplicada. Esses dados, que serão administrados pela autoridade competente responsável pela execução penal no DF, são para a identificação e localização dessas pessoas. A lei que prevê que os dados sejam restritos às autoridades de segurança pública, justiça e execução penal, além de instituições autorizadas para a proteção das vítimas, também garante o sigilo das informações para evitar a exposição e retaliações.
Celebramos agora quase 7 décadas ao acolhimento, à solidariedade e à educação transformadora. A Fazenda Escola Bonespero comemora seus 69 anos de existência, reunindo gerações de ex-alunos e parceiros para celebrar uma trajetória voltada inteiramente ao desenvolvimento de crianças, jovens e adultos no país. No coração da Chapada dos Veadeiros existe um lugar onde muitas infâncias recomeçaram. Para centenas de crianças em situação de vulnerabilidade, a Fazenda Escola Bonespero foi muito mais do que um abrigo. Foi uma casa, um lugar onde aprenderam a ler e escrever, onde nunca faltou alimento à mesa e, principalmente, onde descobriram que toda criança merece crescer cercada de cuidado, respeito e amor. Ali, o amor tinha sotaque e também ensinava Esperanto. Úrsula e Giuseppe Grattapaglia, chamados carinhosamente de Tia Úrsula e Tio Giuseppe, dedicaram décadas de suas vidas a acolher crianças que tiveram a infância atravessada por diferentes formas de vulnerabilidade. Crianças que hoje são adultos, construíram suas famílias, seguiram profissões e carregam consigo os valores aprendidos neste lugar. 69 anos depois, a Fazenda Escola Bonespero reuniu diferentes gerações para celebrar uma história que continua florescendo. O dia de hoje é histórico, porque você via um grupo notável de ex-alunos e a minha emoção é muito forte. Porque eu sempre era muito forte, porque eu sou criança da guerra. E lá eu tive que fugir, o que me deixou, evidentemente, fortes emoções. E agora é tudo alegria. Caminhar pela Bonespero é perceber que cada canto guarda uma lembrança. As árvores testemunharam brincadeiras, noites de música ao redor da fogueira, descobertas, desafios e sonhos que nasceram aqui. Muitos dos antigos alunos voltaram trazendo seus filhos, suas profissões e suas histórias. É impossível ouvir esses relatos sem pensar que nenhuma criança deveria ter a infância roubada pela fome, pela violência, pelo abandono ou pela falta de oportunidades. E talvez seja justamente por isso que este lugar emocione tanto. Porque ele prova que quando uma criança encontra acolhimento, educação e alguém que acredita nela, ela também reencontra o direito de sonhar. As sementes plantadas ao longo dessas quase 7 décadas ganharam nome, profissão e propósito. E quais seriam as lembranças mais marcantes para quem vivenciou isso tudo? Olha, é até difícil de responder para você, porque tem muitas coisas, muitas lembranças, né? Então, assim, voltando à minha infância, a primeira coisa, quando eu cheguei na Bonespero, foi o carneiro hidráulico, que hoje as pessoas nem sabem o que é isso, mas que era pelo carneiro que bombeava a água para nós. Outras coisas que me trazem à memória, Papai Noel. Hoje, que é uma coisa assim, tão comercial, mas que para nós naquela época era sonho, esperança, alegria, compartilhamento. Então, assim, o Papai Noel, que coincidentemente sempre era quando o carneiro quebrava, então era o tio Giuseppe se fantasiando para trazer para nós não só presentes, mas trazer para nós vida. Então isso é uma das coisas que me lembra muito a Bonespero. Primeiramente, né, honestidade, que era a primeira lição que a gente recebia, o respeito, principalmente pelas pessoas que a gente, né, vai conviver na vida da gente. Então, assim, esse para mim é o ensinamento que eu sempre carrego no meu dia a dia. Então, eu passo para os meus filhos também, que além desse que eu estou carregando aqui, eu tenho mais 3. Então, eu sempre falo para ele que o respeito diante das pessoas é o que a gente tem que carregar para a vida da gente, porque tendo respeito a gente consegue, né, qualquer coisa, as portas se abrem. Bonespero foi o cenário onde milhares de histórias ganharam novos capítulos. Histórias de crianças que encontraram proteção, educação e afeto em um momento decisivo de suas vidas.
E talvez seja essa a maior herança deixada por este lugar. Mostrar que quando alguém acredita no potencial de uma criança, ela também aprende a acreditar em si mesma. Bonespero toca muito profundamente o meu coração, porque ela tem, sobretudo, uma mensagem para a humanidade, Humanidade que tem tantos problemas, tanta gente passando fome, tanta miséria, tanto desprezo pela dor da humanidade. Nós vemos aqui em Bonespero um grupinho pequeno, muito pequeno, mas com amor pela humanidade, que veio aqui socorrer as pessoas mais humildes, mais pobres, mais vulneráveis. E fez um trabalho tão bem feito que essas pessoas que foram aqui alunos e que chegaram no estado da maior miserabilidade, têm títulos universitários, são professores, são empresários, o que mostra que pessoas acolhidas e dada a oportunidade a elas voam sozinhas. Agora, quando a sociedade deixa uma grande parcela abandonada, não dá oportunidade, não dá escola, não dá valores, não dá condições, não dá oportunidade, nós vivemos o mundo que temos. Então, para mim, é um exemplo para a humanidade. Sigam o exemplo de Bonespero. Em clima de nostalgia, emoção e muita alegria, o encontro reuniu ex-alunos, diretores e apoiadores de Bonespero, que completa 69 anos de história e legado. Uma esperança que foi plantada no coração de todos aqueles que acreditam na mensagem da paz. A continuidade desse trabalho também conta com a união entre instituições públicas e organizações da sociedade civil. Parcerias voltadas ao desenvolvimento humano, à educação e à preservação ambiental contribuem para fortalecer projetos que ampliam o alcance da missão desenvolvida pela Fazenda Escola Bonespero. Bonespero tem, dentro da sua história, a importância de ter construído gerações. Então, ha auxiliado o Alto Paraíso na construção de gerações de boas pessoas. O atendimento à comunidade e o exemplo. Não poderia ser diferente, porque está completando os seus 69 anos, e isso demonstra, né, a duração do trabalho de Bonespero inspirou, incentivou e construiu bastante. Não só aqueles alunos que passaram aqui tiveram a oportunidade de serem atendidos, assistidos, como replicaram isso na comunidade. Conversava há pouco com o Dr. Ulisses sobre, né? Então a importância de Bonespero é trazer essa mensagem para a comunidade de Alto Paraíso e mostrar-se como um exemplo de algo possível, de algo que pode ser realmente feito no processo de transformação e construção de pessoas. Celebrar os 69 anos da Fazenda Escola Bonespero é celebrar uma história construída por muitas mãos. Uma trajetória marcada pelo acolhimento, pela educação e pela esperança, que continua inspirando novas gerações por meio de projetos, pesquisas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano e à cooperação socioambiental. Porque alguns lugares permanecem vivos em suas construções, outros permanecem vivos nas pessoas que ajudaram a transformar. A Bonespero carrega as duas histórias. A tecnologia e a economia compartilhada se unem para apoiar quem passa por momentos delicados de saúde. O programa Estadias Médicas, desenvolvido pelo Airbnb, chegou oficialmente ao Brasil para oferecer hospedagem e acolhimento gratuitos a pacientes que precisam realizar tratamentos de saúde longe de casa. Um alívio para o orçamento de quem busca tratamento de saúde fora da sua região, ou aquele que só consegue tratamento fora do país. Uma iniciativa que pode tornar a rotina menos desgastante para pacientes e acompanhantes, ajudando a reduzir o peso do tratamento e reduzindo o estresse provocado pelo período longe de casa. Esse é o programa do Airbnb.org, batizado de Estadias Médicas, que se propõe a cobrir integralmente o custo da hospedagem
para pacientes e acompanhantes que precisam permanecer em outra cidade durante os tratamentos de alta complexidade, onde os anfitriões recebem normalmente pelas reservas, enquanto as famílias não pagam pela acomodação. A iniciativa, que chega ao Brasil após experiência exitosa no México, oferece hospedagem completa. Nos imóveis, as famílias podem preparar suas próprias refeições, lavar roupas e permanecer juntas durante o tratamento, um acolhimento que acaba muitas vezes impactando positivamente no resultado. Além das estadias médicas, a organização, que atua em ações humanitárias durante desastres naturais e crises, já disponibilizou mais de 1,6 bilhão de noites de hospedagem gratuita em todo o mundo. No Brasil, participou do acolhimento de famílias e voluntários durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. O programa é acessado por organizações parceiras que já acompanham pessoas em situação de vulnerabilidade já cadastradas, como o Instituto Beabá, o INCA Voluntário e ainda por meio da Fundação do Câncer e o Children Fund Brasil. Além da hospedagem, o programa também oferece apoio com alimentação, transporte e acompanhamento psicológico. E a força da imagem e a sensibilidade do olhar ganham as galerias de Brasília. O Festival Mês da Fotografia abre as portas de sua mais nova edição com o objetivo de conectar territórios revelando as múltiplas faces, as origens e a rica diversidade cultural que formam a identidade do nosso país. Origem, território e diversidade são os 3 elementos que conectam o Festival da Fotografia 2026 e que tem como característica a celebração em agosto, mês dedicado a essa arte que cada vez ganha mais olhares e transformações. O registro estático do visível ao imaginário e a orquestração de narrativas, uma experiência que emerge de histórias contadas, sentidas, irreais ou reais. Idealizado em 2010, o Festival Mês da Fotografia traz a união de diversos olhares presentes em 60 fotografias selecionadas entre mais de 800 imagens enviadas por artistas de diferentes regiões do Brasil, em convocatória nacional, o que resultou na exposição Retratos de um Brasil Plural, Origem, Território e Diversidade, que teve como coordenadora da comissão selecionadora a artista visual e pesquisadora Denise Camargo. Exatamente, a fotografia não é mais um registro do real apenas, né? A fotografia também é um discurso, também é uma história, também é uma narrativa, e essa narrativa a gente tenta construir a partir das imagens que as pessoas enviam para o festival, né, dentro da convocatória. Eu faço essa seleção acompanhada de outros 2 curadores, né, no caso desta edição, ao lado da Maíra Gamarra e do Henri Badaró. E a gente tem um desafio grande, né? Porque há muita diversidade, né? No envio dessas imagens, e também a gente acaba representando isso dentro da exposição. Durante o festival acontecem reflexões sobre os desafios dos caminhos dos festivais de fotografia, encontros com fotógrafos e fotógrafas participantes da exposição. Projeções na cúpula do Museu Nacional da República e
No dia 11, acontece o encontro Vivências Inclusivas, com a participação de autores da prática fotográfica selecionados na categoria Fotografia Inclusiva. Olhares que continuam o Brasil, como esta fotografia que simbolicamente representa Exu, um orixá do candomblé iorubá, ou um pambunzila, um inquice do candomblé Congo, Angola, aquele que chega primeiro, aquele que abre os caminhos, ou, para muitos, o orixá da comunicação. O festival está disponível para visitação até 4 de outubro, de terça a domingo e feriados, das 9 às 18 horas. Além da exposição coletiva, o diálogo imagético foi ampliado para diferentes territórios e realidades brasileiras, reunindo coletivos convidados, como Jovens de Expressão, com a exposição Foto de Quebrada, da Periferia para o Museu, e a Rede Catarrine, com a exposição O Olhar do Cinema para o Território, um coletivo formado por cineastas e fotógrafas indígenas, olhares, pertencimento e sotaques de um Brasil que vem de todas as partes, assim como o olhar de Alana, que é estudante de medicina em Natal, no Rio Grande do Norte. E, em visita a Brasília, não perdeu a oportunidade de ver a exposição, que junto com a musicalidade e o sotaque dela, ficou ainda mais original. Eu achei maravilhoso, porque como o nome disse, a origem, território e diversidade, eu achei que trouxe outra perspectiva, porque de modo que a periferia, por exemplo, que tem muitas imagens da periferia e de comunidades, não estão muito presentes nesses locais. Então, ver esses grupos ocupando esse tipo de local é muito especial, porque, por exemplo, lá em Natal, eu moro próximo a uma comunidade, quando eu estou fazendo atendimento também atendo pessoas de comunidade, e ver que essas pessoas também ocupam esses locais é muito bom. É muito importante mesmo, porque a gente, de um modo geral, tem a ideia de que cultura é uma coisa mais refinada, e a gente tem que entender que a cultura está em todos os locais. Porque a gente pensa sempre no trabalho que essas pessoas estão fazendo para enviar para a gente olhar. Então, assim, é um voto de confiança também para essa comissão, colocar o trabalho na mão, né, da gente. Uma das imagens que aqui abre a nossa exposição, que é feita por um rapaz, Ronaldo Cruz, de Pernambuco, é uma imagem que para mim foi muito sintética da exposição, né? Que a gente pretende com essa exposição também quebrar estereótipos, romper com visões errôneas, né, sobre a cultura brasileira, especialmente a cultura afro-brasileira. Então é um trabalho muito, muito gratificante, muito emocionante, muito bonito. Meu coração sempre bate muito forte. Com essas histórias que celebram a vida, a saúde, a segurança e a arte, encerramos mais um Boletim Suprem de boas notícias. Saber que existem avanços significativos acontecendo nos dá ânimo para seguir em frente. E se também fez diferença para o seu dia, comente o que mais te tocou e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Nós nos encontramos na próxima sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, trazendo novos motivos para inspirar o seu fim de semana. Um excelente descanso a todos e até a próxima sexta.